Estamos aqui mais uma vez para apresentar Emprego em Carteira aqui na TV Mundi. Patrocínio Inforcomp, uma empresa de desenvolvimento de softwares, de soluções para departamento pessoal, como folha de pagamento, ponto eletrônico, controle de acesso à obra, a empresas, e fabricante também de relógio de ponto e catracas eletrônicas. www.inforcomp.com.br. Pessoal, como vocês já sabem, o nosso programa tem sempre como objetivo aclarar dúvidas, prestar esclarecimentos sobre problemas do departamento pessoal, sobre problemas trabalhistas, sem focar diretamente nenhuma tendência para funcionário, para empresários, para o governo. O nosso objetivo é sempre esclarecer. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre segurança do trabalho. É uma coisa muito importante, é uma coisa que tem crescido muito no Brasil ultimamente, né? Quem já vivenciou aí 20, 30, 40 anos atrás na área trabalhista, sabe que a gente não tinha nada de segurança do trabalho, que era um sonho e que os acidentes de trabalho eram muito grandes, muito frequentes. As empresas tinham preocupação com segurança do trabalho, mas não tinham grandes tecnologias, não tinha grande desenvolvimento. A gente aprendia muito com as empresas internacionais que montavam suas empresas, suas filiais aqui no Brasil, né, que já tinham uma visão maior de segurança do trabalho. A gente aqui estava engatinhando em segurança do trabalho. Hoje, o país cresceu muito nesta área. Hoje, primeiro, existe formação específica, existe engenheiro de segurança do trabalho, hoje existe técnicos de segurança do trabalho, hoje existe bastante ferramentas, softwares para administrar a segurança do trabalho na empresa. Existe hoje planos de segurança do trabalho. Não é uma coisa simples, né? Às vezes quem vê segurança do trabalho pensa que a gente está falando apenas de, botou o capacete, né? E botou a bota, isso é segurança do trabalho. Isso pode ser há 20 anos atrás, hoje não é mais assim não, gente. Hoje segurança do trabalho é uma coisa muito séria. Hoje tem muitos equipamentos de segurança, tem plano de segurança do trabalho. A segurança do trabalho hoje envolve a saúde do trabalhador. Então, tudo isso vai acontecendo, vai formando um país mais seguro. Os empresários também estão descobrindo que, às vezes, é mais barato você investir em segurança do trabalho do que ter um acidente e te gerar, às vezes, uma indenização muito alta, um problema qualquer nesse acidente, né? E principalmente na construção civil. Então, hoje nós vamos entrar em segurança do trabalho também falando na construção civil. Por quê? Porque é onde a gente sabe que é muito mais complicado administrar a segurança do trabalho. É onde a gente tem hoje a maior parte dos acidentes, a grande parte dos acidentes, que ainda ocorre, que hoje para mim já são bem menores do que antigamente, acontece na obra, né? O peão está lá em cima, cai da obra. Aí todo mundo fala, poxa, mas não tinha segurança do trabalho? Não tinha nada, o pintor estava pintando lá do lado de fora, da bluft, caiu, né? Então a gente vai começar a tentar entender o que é que acontece mesmo na prática. Por que ainda existem acidentes? Né? Por que ainda existem acidentes? Aonde é que está o erro? O que acontece? Não tem um bom plano de segurança na empresa? Né? Tem áreas de risco. Então, a empresa, na verdade, ela vai setorizar a sua empresa. Cada setor, cada área, fisicamente, tem um risco diferente. Né? E assim, cada função tem um risco diferente. Então, o risco hoje ocorre pela localização, pela área, pelo setor fisicamente falando e pela atividade que o funcionário está exercendo. E também dele exercer aquele trabalho pelo qual ele foi determinado. Por quê? Porque acontece muito acidente, eu já vi, coisas do seguinte, ele é um pedreiro, né? Aí ele vai lá na obra e resolve serrar um cano. E não tem prática com aquela ferramenta, acaba perdendo um dedo ali. Você, poxa, mas quem te mandou você fazer isso? Esse não é o teu trabalho. Então, hoje existem planos para isso, né?
Hoje existe uma formação completa da empresa para saber o que é que ele pode, o que ele não pode fazer, qual o equipamento que ele precisa. Na verdade, antes precisa saber quais os riscos que ele corre, e cada risco tem uma atitude ou um equipamento, ou às vezes ambos, para diminuir o risco de acidente naquele setor. É isto que é hoje segurança do trabalho. Não é mais uma coisa empírica, não é mais uma coisa só de bate-bola, de entregar a botina. Não, hoje tem que ter controle, hoje tem que ter controle, inclusive, da validade daquele equipamento. Não é só entregar uma bota e o cara ficar com aquela bota há 10 anos. Aquele equipamento tem uma validade, aquele equipamento precisa ser trocado. Então, tudo isso hoje está num estágio bastante bom no Brasil. Não sei se é suficiente ainda para evitar todos os possíveis acidentes, é claro que não, porque sempre ainda acontece acidente, infelizmente, mas hoje já existe uma preocupação maior de áreas de risco, né? O governo já tem uma preocupação maior em cobrar as empresas sobre segurança do trabalho, e com isso a gente vai conseguindo diminuir esse risco, diminuir esse acidente. Nós vamos hoje conversar com pessoas desta área de segurança do trabalho. Vamos conversar com o Vitório, que é uma pessoa que tem uma empresa de segurança do trabalho, que vai ser o entrevistado do próximo bloco, e vai contar para a gente como é que se faz esse plano, como é que se desenvolve esse trabalho, né, de planejar a segurança do trabalho. Então, no próximo bloco, vamos conversar com o Vitório e esperamos contar com vocês. Espere mais um pouquinho, vamos para o rápido intervalo. Olá. Estamos de volta no nosso segundo bloco do programa Emprego em Carteira, aqui na TV Mundi, patrocínio Inforcomp. O tema de hoje é segurança do trabalho. Então, nós estamos recebendo em nossos estúdios o Vitório, da GIV, que é uma empresa que lida com segurança do trabalho. Vitório, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. E conta pra gente, o que é a sua empresa? Qual é o nome da sua empresa? O que ela faz? A nossa empresa é um grupo de empresas, na verdade, que é Grupo GV, de prestação de serviço. Dentro desse grupo, nós temos a GV MedWork, que ela é do segmento de Medicina e Segurança do Trabalho. Temos também a GV, que é prestação de serviço na parte de terceirização de mão de obra, e colocação de executivos. São 3 empresas que fazem parte do Grupo GV. Então vamos falar sobre a empresa de segurança do trabalho. O que é que vocês fazem? O que é um plano de segurança do trabalho? Que nome tem isso? Como é que funciona? Conta pra gente. Na verdade, as empresas todas, elas estão, de uma forma ou de outra, expondo os seus trabalhadores a riscos. Sim. Pode ser um risco de grau mínimo ou pode ser uma empresa de grau máximo. E as empresas, elas hoje se preocupam muito com a área devido aos custos que gera hoje um acidente do trabalho ou gera uma doença do trabalho. Então, hoje o mercado nos contrata para poder gerenciar esses riscos internos. Dentro do contexto de cada empresa, você pode determinar um determinado programa. Então, deixa eu entender. Às vezes a empresa pode ser uma empresa de grande porte que ela desenvolve internamente o seu programa de risco. Ou então contrata uma empresa como a sua, terceirizar esse trabalho de segurança do trabalho. É isso que vocês fazem? Correto. Apesar dela ter a sua equipe interna, que nós chamamos aí de SESMIT, né, que é a equipe de engenharia e segurança do trabalho, na verdade, contempla-se muitos trabalhos que no dia a dia da equipe interna, ela não tem o tempo suficiente para se dedicar. Então terceiriza. Aí ela terceiriza o trabalho para que a gente possa desenvolver essas atividades para eles. Então conta para a gente o que é o PGR. O PGR é um programa de gerenciamento de risco que a gente procura sistematizar os riscos e controlá-los, tá?
E com esse controle, a empresa ela consegue reduzir a frequência e a consequência do acidente ou da doença ocupacional. Agora, o PGR é um plano geral, como você está dizendo. Agora, embaixo dele tem, não sei se a palavra é correta, subplanos. Né? Tem, por exemplo, o PPRA. Perfeito. Quando você desenvolve o PGR, você acopla ele diversos outros programas. Um deles é o chamado PPRA, que todas as empresas conhecem, que é uma palavra já conhecida no mercado. E o PPRA, na verdade, você faz o reconhecimento dos riscos do ambiente da empresa. Tá, então o PPR é isso. Você fala, bom, aqui corre esse risco, conforme o ambiente, conforme o local, aqui está com altura, e vai determinando o grau de risco de cada local. Perfeito. Ou seja, cada setor ele tem uma característica diferente. Cada setor numa determinada empresa, ele apresenta riscos diferentes. Então, o papel do PPRA é registrar os riscos por setor da empresa. Tá, e depois disso, qual é o próximo programa? As recomendações. Nós fazemos as recomendações para a eliminação desses riscos. Tá. Porém, nem toda situação você consegue eliminar o risco. Então, você vai procurar minimizar esses riscos. De que forma você pode minimizar esses riscos, né? Fazendo o controle do risco, gerenciando esse risco. Então, quando você desenha o PGR, você sistematiza exatamente o controle desse risco dentro do setor ou dentro da organização. E o que é o PCMSO? É isso que fala? Isso. PCMSO é o Programa de Controle Médico dentro da empresa. Médico do trabalho, na verdade, né? No momento que você determinou que existe o risco, você tem que acompanhar o seu colaborador, a saúde dele perante aquele risco. Tá. Porque o risco pode ser, ter consequências depois de 10, 15 anos de trabalho. Sim. Então, quando você, periodicamente, faz análise médica desse profissional, você tem a ficha clínica dele. Deixa eu falar uma bobagem, se é isso mesmo. Por exemplo, depende de pessoa para pessoa. Por exemplo, então, se eu tenho, vou exagerar no exemplo, mas se eu tenho uma atividade que está lá em cima no prédio e o cara tem labirintite, o risco dele é maior, é isso? Exatamente. Então, quando você faz o PCMSO, você registrou que esse risco ele vai subir nessa altura. Automaticamente, você recomenda que a contratação desse profissional ele não tenha alguma doença relacionada que possa aumentar esse risco. Sim. Então, o médico, na verdade, ele vai determinar se esse profissional está apto ou não a subir realizar essa atividade. E depois tem os equipamentos de segurança também. Os equipamentos de segurança, na verdade, ele não evita acidentes. Na verdade, ele minimiza o risco de acidentes. Tá? Sim, é sempre o risco, por isso a palavra risco. Né? Isso, quer dizer, você diminui o grau do acidente se ele vem a ocorrer. O grau do risco. Exatamente. Então, vamos dar o exemplo que você acabou de dizer. Se esse profissional subiu uma altura e ele está sem portar um equipamento, um cinto, ele poderá ter esse mal súbito e vir a cair desse andaime, vamos colocar como exemplo. Porém, se ele estiver portando o EPI, que é o cinto de segurança, mesmo que ele venha a ter, ele não vai cair daquela altura. Não vai morrer. Não vai morrer e também, de repente, não vai ter nenhuma lesão por aquele acidente. Muito interessante. Quer dizer, então hoje existe todo um plano de segurança que depois a empresa precisa seguir, precisa entregar esse equipamento, precisa acompanhar se ele está em uso, né? Não é só o plano. Perfeito. Desde o PGR, nós já determinamos todas as etapas. Desde a etapa que é o levantamento, o reconhecimento do risco, no qual ele está descrito no PPRA, até todas as fases do exame, da entrega do equipamento, do treinamento, do registro da ocorrência do acidente, para que você venha diminuir exatamente o que eu falei, a frequência ou a consequência daquele acidente. E aí você reduz reduz o número de acidentes da sua empresa. Pessoal, vamos encerrando o nosso segundo bloco. Lembrando que em nossos estúdios nós temos uma peça premiada da escultora Joana, www.joanesculturas.com.br. E voltamos no próximo bloco, entrevistando o Paulo Haddad, que é um engenheiro de segurança do trabalho. Voltamos já. Estamos de volta
com o nosso programa Emprego em Carteira, aqui na TV Mundo. Patrocínio Inforcomp. Hoje estamos abordando o tema segurança do trabalho e nosso convidado para esse terceiro bloco é o Paulo Haddad, que é um técnico, na verdade um engenheiro de segurança do trabalho da 5 Engenharia. Paulo, é um prazer recebê-lo aqui conosco. O prazer é todo meu estar aqui no programa TV Mundi e estou à disposição para ter alguma dúvida de vocês. Então, Paulo, você, na verdade, existem duas profissões, né? Existe o técnico de segurança e existe o engenheiro de segurança, é isso? Sim, as duas profissões são profissões oficiais do mercado. O técnico rege o ensino médio, né? E o engenheiro, ele está ligado, tem que ser engenheiro civil, ou qualquer tipo de engenheiro ligado ao CREA, ao Conselho de... Mas tem que fazer uma especialidade em segurança do trabalho. Após o curso de graduação, tem 1 ano e meio de especialização. Em segurança a pessoa fica especialista em segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho. Então, numa obra, por exemplo, tem as duas coisas. Tem o engenheiro e tem vários técnicos. O dimensionamento, precisa fazer uma conta de dimensionamento do que é necessário em cada tipo de obra, pelo número de funcionários, pela função e pelo tamanho e pelo grau de risco da empresa. Cada local de trabalho precisa ser dimensionado. É isso. E aí vamos ver quantos técnicos de segurança tem que estar lá. Ou técnico, ou engenheiro, às vezes entra o médico do trabalho, entra o enfermeiro do trabalho. Isso é toda uma equipe. Isso depende de cada situação a ser analisada, né? Okay. É ponto a ponto. Ok. Então conta pra gente como é que funciona lá na prática. Quer dizer, então você trabalha numa construtora, numa grande construtora que tem várias obras, e essa preocupação com a segurança do trabalho. Sim. É verdade o que eu falei no primeiro bloco? Que hoje a segurança está mais evoluída, existe uma preocupação maior com a segurança, Olha, é verdade isso? A preocupação é grande, que a segurança do trabalho visa o bem do trabalhador, né? A saúde do trabalhador, a integridade física do trabalhador. É claro que se o empresário ele não investe em segurança do trabalho, ele corre o grande risco de ter sua empresa fechada, pelas ações trabalhistas e demandas judiciais, ou ações de dano moral. Quer dizer, ele precisa investir em segurança do trabalho. Ele tem que investir, hoje ele não tem como fugir. E o mercado é pequeno e competitivo, né? Quem não for competitivo e eficiente sai do mercado. Ele precisa estar apto ao avanço do mundo, né? Então, hoje é uma condição sine qua non, quer dizer, a empresa, né, principalmente a construtora, que a gente sabe tem mais problemas de segurança, o proprietário, o dono da empresa, o empresário, tem que saber que tem que ter essa preocupação, senão ele sai do mercado. Sim, ele sai do mercado, que ele tem que ser competitivo, fazer o serviço com qualidade, mas qualidade do bem, do produto final, envolve a qualidade do bem-estar do cidadão. Tá? Mas como é que funciona? Você falou, o governo não toma conta disso? Quem está vendo se a tua construtora está em acordo com a segurança do trabalho? É claro que tem os fiscais do trabalho, né? Os fiscais do trabalho, eles atuam na rua, tem o sindicato que também ajuda, né, a anomalias que tem no mercado. O próprio funcionário às vezes denuncia. Hoje em dia nós temos o celular, que o próprio funcionário às vezes tira uma foto e envia para o sindicato, envia para o fiscal do trabalho. Isso entra como uma denúncia. Quer dizer, as pessoas precisam ficar mais atentas, né, à condição da informação de ser muito rápida. É muito dinâmico o mercado. Então a fiscalização é atuante. E tem também a parte dos equipamentos, né? Sim. Eu acredito que seja também auditado pelo fiscal do trabalho, se tem todos os equipamentos na obra. Sim, é claro, né? Antigamente a gente pensava em segurança só o extintor de incêndio, segurança dá o capacete para o funcionário, entrega a bota para ele e fecha, e só. Não existe isso. Tá. Primeiro que a lei não admite mais isso, né? Porque o empregador ele é obrigado a manter a integridade do funcionário sempre, né? Com problema ou sem problema, ele tem que minimizar o efeito do acidente. Não pode ter acidente. Agora, eu já acompanhei, já vi várias vezes em obra, né, como atuo bastante nessa área, que o problema maior, né, tem empresário que não quer investir, tem empresário que vai fazer custo-benefício, achar que para ele não vale a pena. Infelizmente ainda existe isso, não existe? Mas o engenheiro, por exemplo, o engenheiro faz conta. Todo engenheiro faz conta. O engenheiro é uma pessoa racional e dinâmica. Ele visa lucro, sempre. Mas o lucro dele pode acabar com 5 ou 10 ações de dano moral ou passivo trabalhista. Então hoje é economia. O que adianta ele entregar uma obra bem, de fazer assembleia de incorporação e sobrar para ele 20, 30, 40, 50 ações de trabalhistas? Sim. Ele perdeu dinheiro. Então hoje, na verdade, investir
em segurança do trabalho hoje é muito importante. Quer dizer, não é mais um custo, é um investimento. É um investimento, é uma realidade, é o bem para o funcionário, é economia de dinheiro, porque as ações estão tomando valores altos, então ele economiza dinheiro, ele faz um sistema, em construção civil não tem muito risco, que nem uma indústria petroquímica, risco assim muito grande de problema de saúde ocupacional. É mais acidente físico. O acidente físico é queda, é altura, é problema um pouquinho de massa, quer dizer, é uma coisa que é muito mais fácil de se lidar do que uma indústria petroquímica. Sim. Só que a obra, ela muda de lugar. Como ela é muito rápida, o problema é o seguinte, né? É dinâmico, você fala, eu faço a obra rápida ou faço a obra mais lenta com segurança e produtividade? Tá, então tem esse dilema. Esse dilema. O dilema é, vamos fazer a obra bem feita. Ótimo, quer dizer que você acha que o Brasil hoje está tendendo para isso, para fazer... Sim. A obra bem feita com segurança do trabalho. O mau construtor, o mau empregador vai acabar sendo minado do mercado. Vai sumir. Vai sumir. Agora, tem uma coisa muito interessante que eu comecei a falar, que na obra. Eu já vi muita coisa, bastante vezes o seguinte, que tem funcionário que não quer usar o equipamento. Eu já vi a construtora se preocupar em entregar os EPIs, os equipamentos de segurança, e o empregado não quer usar. É verdade? Infelizmente, isso é uma desqualificação, uma falta de cultura, né? Mas, por exemplo, você pega uma cidade como São Paulo, que tem muita obra, Rio de Janeiro, as capitais do Brasil, todos os funcionários de obra já passaram para uma consultora grande, que faz um treinamento, faz uma integração exige, quer dizer, ele sabe que ele está errado. Por mais que ele fala que não sabe, ele sabe. Todo funcionário conhece os direitos dele. Mas tem alguns que falam, não, não precisa. Não precisa porque ele quer fazer aquele machão. Aquele machão. Isso é coisa do passado, eu acho. Coisa já está mudando. Coisa do passado, está mudando. O pessoal já está aceitando com mais tranquilidade. E está usando mesmo? Está usando. Então você acha que o pessoal hoje está usando realmente os equipamentos? Não usa o EPI quando não é fornecido, né? Porque o EPI é fornecido. Não é um custo caro. Não é nas caro. Empreiteiras? Quando você pega o funcionário da empreiteira... As empreiteiras no país têm um outro problema que é qualificação do teu empreiteiro. Se o teu empreiteiro era um antigo funcionário que subiu um pouquinho de vida, montou uma empreiteira com 4, 5 funcionários... O que chama de gato no mercado, né? Infelizmente é um gato que ajuda muito as consultoras, né? Mas precisa ensinar, precisa qualificar, precisa treinar, precisa exigir. Às vezes esse pequeno gato empreiteiro não tem dinheiro para comprar, não sabe como usa. Então o grande ônus da consultora é treinar o empreiteiro, o gato, o subempreiteiro e manter como se fosse uma mãe. Só que mãe tem coração. E engenharia não usa coração, usa eficácia. Muito bom. Paulo, foi um prazer recebê-lo no nosso programa. Obrigado. Espero contar com você mais algumas vezes. Se puder ajudar, estou à disposição. Pessoal, infelizmente estamos encerrando o nosso programa de hoje. Né? Quem quiser dar alguma sugestão ao programa é empregoemcarteira@tvmundi.com.br. Encerramos nosso programa, patrocínio Inforcomp, e agradecer pela audiência e um bom trabalho para todos.